Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre um tema muito importante, que são os afetos. No livro A Ética, de Spinoza, temos a seguinte definição de afeto: por afeto, compreendo as afecções do corpo, pelos quais sua potência de agir é aumentada ou diminuída, estimulada ou refreada, e, ao mesmo tempo, as ideias dessas afecções. Explicação: assim, quando podemos ser a causa adequada de alguma dessas afecções, por afeto compreendo, então, uma ação, em caso contrário, uma paixão. Bom, quando nós ouvimos a palavra afeto, nós nos limitamos a interpretar que seria os sentimentos mais corriqueiros da vida humana, da necessidade humana, os sentimentos de família, os sentimentos entre um homem e uma mulher, os sentimentos entre as pessoas e algum objeto de desejo. De uma certa forma, tem razão. O afeto, ele é bastante abrangente, e essas são as formas mais comuns de você ser afetado. Então, o que é de fato um afeto? Afeto é tudo que acontece em nosso entorno, ou até mesmo fora do nosso entorno, que de alguma forma interfere em nossas vidas. Por exemplo, a criança, quando nasce, ela nasce sem nenhum conhecimento. Ela aprende a linguagem, ela passa a conhecer os signos e os símbolos, e tudo isso são afecções que estão no seio da família, onde as pessoas começam a falar papai, começam a falar mamãe, né? E o ser humano, quando vai se desenvolvendo, ele vai aprendendo e aprendendo todos esses signos e símbolos, e dessa forma vai construindo uma linguagem. E é através desta linguagem que as pessoas se comunicam e refletem as afecções, os sentimentos e as ações que resultam da forma como são afetadas. Hoje nós estamos vivendo uma situação lá no outro lado da Terra, a Rússia e a Ucrânia. Alguns são a favor de A, outros são a favor de B, mas independente do lado em que você se posiciona, o que está acontecendo lá nos afeta diretamente. Porque cada vez que você vai ao mercado, você compra um objeto, você compra alguma coisa, cada vez que você vai ao posto de gasolina, você põe o combustível, e tudo isso está sendo influenciado pelo que está acontecendo lá na guerra entre Rússia e Ucrânia. Nós somos afetados no nosso bolso, nós somos afetados nas condições que nós temos de adquirir os bens e gêneros de primeiras necessidades. Nós estamos sendo afetados na forma de como nós vamos nos locomover, porque o combustível está mais caro em função de uma situação que está acontecendo do outro lado do mundo. Então, isso são formas que somos afetados por aquela guerra, né? Mas, independente dos afetos que nós
que nós somos sujeitos em relação à guerra Rússia-Ucrânia, nós temos muita coisa acontecendo no Brasil com as quais somos fortemente afetados. Esse ano nós teremos eleições, esse ano nós teremos Copa do Mundo, e tudo isso nos envolve no dia a dia, fazendo com que todos esses acontecimentos de alguma forma interfiram nas nossas vidas. Então são afecções, são situações externas ao nosso corpo que nos afetam através da mídia, através do rádio, através da televisão, através das redes sociais, através dos bate-papos, né? Tanto nas mídias como nas rodas de conversa, na mesa do bar, na mesa da casa, na hora do almoço, do jantar. E muitas dessas afecções, em algumas situações, nos divide, em outras situações, nos unem. Então, a gente precisa, de fato, ter um pouco mais de noção o que são as afecções nas nossas vidas, o que são os afetos nas nossas vidas, certo? Para que, assim como diz Spinoza, quando podemos ser a causa adequada de alguma dessas afecções, por afeto compreende então uma ação. Essa é a visão do lado positivo, onde você tem uma potência de agir, e você coloca em ação essa potência de agir e faz com que aquela afecção ela possa ser algo positivo na sua vida. E em contrário, uma paixão, ou seja, ela deixa de ser algo que você exerça uma potência de agir, exerça um controle sobre essas afecções, e essas afecções terminam lhe desnorteando, tirando você da orientação razoável dos fatos e dos acontecimentos que estão interferindo em sua vida. Por isso que hoje nós temos uma divisão, uma polarização na política, porque as pessoas elas estão em massa aderindo a uma afecção pela paixão, e dessa forma elas estão abrindo mão da potência de agir, da racionalidade, da possibilidade de que ela decida o que de fato vai fazer com os afetos, com as afecções que lhe atingem. Então, essa capacidade que o homem tem de poder agir, nós estamos vendo que hoje, por falta de busca do conceito mais racional das afecções, por falta de se capacitar para racionalizar cada vez que houve uma notícia, cada vez que houve uma narrativa, cada vez que houve uma versão, ao invés de se posicionar de imediato a favor ou contra em relação àquela linha de informação que muitas vezes é uma informação negativa ou uma informação mentirosa, como hoje chamamos de fake news. Cada vez que nós estamos em uma situação em que deveríamos mergulhar um pouco mais nas evidências, nas ocorrências, nos acontecimentos factuais, nós perdemos a oportunidade, porque ao invés de ter uma compreensão razoável, nos apaixonamos por causa da fonte,
Muitas vezes as nossas fontes não são confiáveis e nós estamos sendo afetados por fontes não confiáveis. Você tem uma postura, você tem uma opinião, você tem uma ideologia, você tem uma plataforma que você acredita, ótimo, é necessário. Afinal de contas, cada um de nós participamos de uma comunidade, de uma sociedade, somos brasileiros, fazemos parte desse país e precisamos estar preparados para, no momento em que precisarmos ter uma ação em nossas vidas, para que a gente possa dar um resultado melhor, de uma forma coletiva, que nos afeta e afeta as nossas famílias, e afeta nossos amigos, e afeta o nosso país, a gente tem a capacidade de ter uma decisão mais responsável. Hoje nós vivemos a polarização, onde o ódio, onde a divisão, onde a distensão e a discórdia invadiram as nossas famílias. As nossas famílias, em muitos casos, estão divididas. E estão divididas de forma violenta, de forma que muitas famílias deixam de se comunicar, deixam de saber as necessidades básicas, deixam de ter a oportunidade de exercer um afeto mais produtivo, mais ativo, mais racional, em prol da pessoa que você ama, da pessoa que você gosta, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu filho, da sua filha, do seu genro, da sua nora, do seu vizinho. Então, essa situação de discórdia e divisão, em função dessas afecções, elas estão atingindo e minando totalmente as nossas vidas. Por isso eu trago hoje essa questão das afecções, para que a gente possa se preocupar um pouco mais com a resposta que nós estamos dando às pessoas que estão em nosso entorno, de que forma nós estamos agindo e reagindo a essas afecções que diariamente estão nos atingindo, né? A quem nós estamos atribuindo as coisas boas, a quem nós estamos atribuindo as coisas ruins, né? Se nós não tivermos esta compreensão de ter essa potência de agir e transformar essa afecção de uma forma que ela tenha um resultado positivo, se ela não tiver a capacidade de nos dar um resultado positivo, ela deve ser resfriada, deve ser enfraquecida, porque nós não devemos viver com essas situações apaixonadas de ideologia, de política, de religião. Nós estamos nos agredindo nas questões mais fundamentais das nossas vidas, até no nosso amor, que é uma afecção que está mais envolvida com a questão da paixão, mas é uma afecção real na vida das pessoas, que quando ela traz esse efeito negativo, ela destrói as vidas das pessoas, as famílias, a convivência, enfim. É necessário refletir, é necessário pensar de como a gente está vendo, ouvindo, lendo e sendo afetados pelas mídias, pelos amigos e inimigos, pelos vizinhos,
pelos políticos, né, pelas ideologias e até mesmo pelas doutrinas e dogmas que fazem parte das nossas vidas. Então fica aqui uma introdução, né, porque esse tema é longo e nós não podemos fazer todo em um único vídeo. Nós estamos fazendo essa introdução e deveremos estar dando continuidade nesse tema, os afetos, em um próximo vídeo. Muito obrigado.